Tudo bem, irmãos? Deixa eu ir mais para frente, né? Porque se eu chamar vocês, vocês não vão querer vir, né? Então eu vou até vocês aqui, ó. Vamos lá, mais uma manhã que nós vamos continuar o assunto que a gente começou há 2 domingos atrás, ok? Vamos orar para que a gente possa orar mais uma vez, né? Senhor Deus, eu te peço, Senhor, que o Teu Espírito fale, Senhor, por esse estudo, ó Deus. Que o Senhor nos dê uma mente e um coração receptível à Sua palavra, Pai. E nos instrua, Senhor, a guardar, a reconhecer as ciladas de Satanás e a andar nos Teus caminhos, ó Pai. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então, veja só, uma pergunta, né? Lógico que eu não vou fazer a pergunta para vocês, que muitas vezes vocês não vão ficar envergonhados, às vezes, de responder. Mas, digamos que a gente perguntasse, né? Fala, vocês são de direita ou de esquerda, né? Baseado, lógico, não tão profundo, mas baseado no que a gente tem visto, principalmente do cenário político, certo? Daí a maioria dos crentes vão falar, não, eu sou de direita, né? Tem que ser direita. E aí, logicamente, alguns vão, né, mais enrustidos, vão falar, não, eu sou de esquerda, né? Lógico. Depende do ambiente que eles estiverem, né? Talvez se você estivesse numa faculdade, aí, com certeza, você ia falar, não, eu sou de direita, sou de esquerda, tal, né? E aí, por quê? Porque tem um meio que a gente está. Mas, sinceramente, vocês conhecem o coração de vocês e sabem qual é a opinião de vocês, ok? Mas veja só, ainda que você fale o seguinte, eu sou de direita, daí eu perguntaria para você, mas você gosta de ter o seguro-desemprego, gosta de ter aposentadoria, gosta de ter o SUS, não gosta? Vocês vejam que isso aí são pautas sociais, não são? Que ele está ligado muito mais com qual tipo de visão? Agora, por exemplo, se você é um cara que gosta de fazer investimentos, é um cara que tem bens, e aí, pensa só, dependendo da pauta que você tiver, os seus bens, eles vão ser mais limitados, certo? Então, pensa que, às vezes, a gente defende bandeiras que a gente nem entende direito o que é. Às vezes, a gente defende posicionamentos que eles estão mais ligados aos meus interesses do que ao que realmente é. E é isso que a gente tem que pensar. Quando a gente fala em construindo heresias, a heresia, ela é uma prática que nós vamos ver que é contrária principalmente à palavra do Senhor, ok? Agora, eu não posso ter no meu coração, se eu for seguir, né, a forma correta da palavra de Deus, eu não posso ter um coração egoísta. Eu não posso ter um coração que vai oprimir o próximo, porque eu tenho que amar o próximo. Da mesma forma, eu não posso usar de artifícios para quê? Para simplesmente me beneficiar. Por exemplo, eu estava conversando com uma pessoa e aí ela falou o seguinte, falou, olha, tem uma pessoa aí que trabalha com um cadastro único. E o cadastro único, ele dá direito até, às vezes, você conseguir um apartamento, porque você tem direito. Ok, né? Quem não tem, eu até acredito que, eu acho que tem que ter direito, sim, à moradia. Não é isso que está pegando. Porém, a pessoa depois falou o seguinte, por isso eu não uso o Pix. Por quê? Porque eu faço outros trabalhos e, na medida que eu uso o Pix, adivinha o que acontece? Vai ter gente de olho no que você está recebendo.
Portanto, você sai da característica do cadastro único. Vocês percebem o coração humano? Vocês percebem como nós temos dentro de nós, ele sempre está sujeito a querer uma vantagem e algo que me beneficie. Então, eu sempre vou pensar e estar de acordo ou não com alguma teoria, vamos dizer assim, desde que ela me beneficie. E assim é a gente. Está aí as cartas, né, que nós estamos estudando, que as cartas, quando Cristo fala para João, ele está falando exatamente isso. Ele fala, eu conheço suas obras, sei que é assim, 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 porém eu tenho contra ti isso, isso e isso. Eu tenho contra ti, essa semana nós estudamos sobre uma carta que falava o seguinte, eu tenho contra ti que você permite o quê? Você permite essa profetisa Jezabel, né? A profetisa Jezabel, ela está ligada o quê? Ela está ligada com uma sedução. E a sedução que a gente permite, porque a igreja, no caso, que nós estudamos, permite também, por quê? Porque ela tinha interesse comercial. Olha só, 2000 anos atrás acontece esses dias. As heresias, elas entram e não entram de forma escancarada, porque senão a gente pega. Ela vai entrar de forma sutil, ela vai minar cada um de nós. Ela vai entrar pela faculdade de psicologia, ela vai entrar pelo estudo, né, dos ensinos médios, que teve a formação de professores, ela vai trabalhar nos tribunais, ela vai trabalhar nas administrações de empresas, está entrando. E como que a gente sabe que é ou não é? É por isso que a nossa arma é, acima de tudo, o quê? É a palavra de Deus, certo? Sim ou não? Sim, né? Vamos ver lá. Então, a gente viu, vamos só recapitular aqui. Ó. Nós vimos aqui uma introdução. Daí nós vimos o povo, né? Não sei se é para cá ou se é para lá. Eu sei que nenhum dos dois dá certo. É para ela. Sei que está com... Ó, para ela dá certinho. Ó. Nós vimos a cultura, que a cultura é influenciada. A cultura que a gente... Ou seja, o que a gente produz sempre é influenciado. E essa influência, a antropologia vai dizer... que é de estar ligado com o quê? Com a forma da gente receber, e a sociologia vai falar o quê? Principalmente o ganho social, né? O ganho para a sociedade, que a religião participa de tal forma que ela harmoniza isso aí. Porém, o Evangelho não é a religião que harmoniza. O Evangelho é a palavra de Deus que nos traz salvação. Vocês lembram na época de Jesus? Na época de Jesus, ninguém tinha, um pouco depois, o problema nunca foi com religiões, nunca foi com o judaísmo. O problema era com Cristo e a palavra que Cristo pregava e a salvação que ele trazia. Aí é o problema. E hoje é isso que acontece. O problema não é várias religiões, vários deuses. Ninguém tem problema com isso. O problema é o Evangelho de Cristo. Eu não sei qual de vocês estava aqui semana passada, quando estava o Cauê estava falando sobre o Nepal, que começou lá, principalmente, né, a passeata lá LGBT. Então, veja só, a passeata que para boa parte da cidade, ela não causava problema para eles. Agora, o pregador que está pregando na igreja e levando o evangelho, isso aí incomoda. Olha só que interessante, né? E é isso que vem acontecendo. Então, nós vimos aqui alguns perigos, nós vimos o que o presbítero Solano Portela diz sobre religião, vimos aqui o que é heresias, que é tudo que é contrário, né, ao ensinamento principalmente dos profetas e dos apóstolos. Vimos aqui
O que é seita, que as características principais têm a ver com crenças e práticas que rompem com tradições cristãs, aprisionamento moral por meio do legalismo, liderança autoritária, interpretação da Bíblia por conveniência, isolamento. Então, aqui a gente tem uma característica do que é heresia e do que são seitas, ok? Vimos o que é religião e entramos aqui, ok? E vamos ler em Efésios 6, de 10 a 18. Efésios 6, de 10 a 18. Você pode ler, Cláudia, por favor? A armadura de Deus. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embaraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Olha só, a gente falando sobre heresias, que elas vão entrando na igreja. Mas olha o que acontece no princípio. Ó. Vocês lembram da história da mulher e a serpente, certo? Ela vai falar o seguinte, ó, é certo que você não vai morrer. Ou seja, porque Deus sabe que no dia que do fruto você comer, vai abrir os olhos, e assim como o Senhor Deus, você vai ser conhecedor do bem e do mal. Olha só, de certa forma, não é totalmente mentira, né? Ou seja, ela não morreu na hora. E aí, conheceu o quê? O bem e o mal. Só que o que aconteceu? Que o Senhor, Ele conhece o bem e o mal, porém o mal, ele não vai afetar o Senhor. Mas o nosso coração afetou. E olha só, olha o engano da serpente e olha só quantas heresias vão entrar dentro, tantas práticas vão entrar dentro da igreja, de tal forma que o meu e o seu coração, aos poucos, vão se corromper. Tá? Como eu disse aí na última aula, existe uma preocupação que os missionários estão tendo, que na primeira geração vai tudo bem, porque você tem muitas vezes missionários, né, que têm uma boa prática, uma boa doutrina, uma boa teologia. Essa teologia, ela consegue, ela alcança o coração das pessoas, certo? Alcançando o coração das pessoas, começa-se o trabalho de uma igreja, levanta-se muitas vezes presbíteros, diáconos, e aí você tem o quê? Uma igreja pronta, ok? Só que essa igreja responde para quem? Para ninguém, porque ela acaba sendo uma igreja independente. Segunda geração, os nossos filhos, começa a entrar o quê? Uma geração com conhecimento menor. Uma geração com conhecimento menor, sem responder para ninguém, começa a enfraquecer a igreja. Terceira geração, ela aprendeu de algo que foi mais fraco, que deixou entrar práticas erradas dentro da igreja
e não responde para ninguém. Na terceira geração, essa igreja já acabou. Acabou teologicamente. Muitas podem estar transbordando de gente, porém ela é uma igreja morta, assim como as cartas que a gente está estudando. Conheço as tuas obras, mas sei que você é morta. Por quê? Porque ainda que você se ache rica, você é pobre. E é isso que o Senhor vem falando às igrejas. E é isso que acontece nas igrejas em geral, que a gente vê que vai abrindo concessões e Satanás está falando, olha, ele está falando assim, não se preocupa não, pode comer esse fruto aí. Né? Não se preocupa não, pode entrar essa prática aí. Ah, a Bíblia não fala nada. Não, se a Bíblia não fala, não é pecado. E aí vai entrando. Daí entra, olha, você pode falar que não existe, não tem nada a ver o Cordeiro de Deus, não. Qual animal que tem aí? Ah, é o porco. Bom, então o Cordeiro de Deus muda, não é mais Cordeiro de Deus, é o porco de Deus. E aí quando fala que é o porco de Deus, como é que você vai explicar que os demônios foram para os porcos? Como é que você vai explicar que na história, na Revolução dos Macabeus, ofereceram um porco no altar do Senhor? Como? Vocês vejam que começa a mudar a história e a gente perde os elementos, né, os elementos que mostram como é o Evangelho e coloca práticas que são erradas. Isso acontece nos campos missionários, isso acontece na igreja. Isso acontece aqui no nosso meio. Talvez a gente dê risada e fale assim, como é que eles acreditam, né? A gente acredita também. É só você ver aí quantas práticas existem dentro de igrejas que a gente fala, como é que pode? E pode, por quê? Porque vai entrando devagar, sem perceber. É a serpente falando dos nossos corações e a gente cedendo. Assim como Caim e Abel, Caim mata Abel, por quê? Lembra a oferta que Caim fez? E o Senhor reprovou, não reprovou? Isso mostra para a gente o quê? Que não é qualquer oferta que o Senhor aceita. A oferta tem que estar relacionada com o quê? Com o Senhor. A prática que a gente faz de oferta de um culto de louvor ao Senhor e adoração tem que estar relacionado com quem? Com o Senhor. Eu não posso fazer qualquer coisa. Por quê? Porque eu estou fazendo e agradando ao Senhor Todo-Poderoso. Eu não estou agradando uma divindade. Eu não estou oferecendo uma feijoada para uma entidade. Não é isso, não. Nós estamos falando em relação ao Deus soberano, o Deus de todas as coisas, que a Bíblia vai mostrar quais são as práticas. Lembra o seguinte, se a gente tiver que entrar na presença do rei Charles, eu posso chegar lá de bermuda e chinelo e falar, eu quero falar com o Charles aí. Né? Eles vão deixar você falar? Não vão nem deixar você tirar foto, se bobear, né? Na frente do palácio. É assim. Ou, por exemplo, a gente vai falar, não, existem práticas que é no Antigo Testamento. No Novo não é isso, mas no Antigo Testamento ele é o quê? Ele vai mostrar como são as práticas para no Novo Testamento concretizar muitas práticas, ok? E aí, no Antigo Testamento, você vai ver que o Senhor fala para o povo, fala, olha, está vendo? Quando o sangue for derramado, que os querubins estão olhando para o propiciatório, e aquele sangue faz, né, ele cobre, ali estarei eu. Olha só, ele ligando, a morte do filho dele, o sangue de Cristo, falando, ali estarei eu. Ou seja, não é de qualquer forma. A prática não é de qualquer jeito. E aí vai entrando as heresias e a igreja vai desconhecendo. E aí a gente vê que no decorrer da história, nós vamos ver que tem essa luta aqui sempre entre a semente da mulher e a semente da serpente. No decorrer da história a gente vai ver aí, que não vai falar na Bíblia, mas nós vamos ver aí
principalmente chamado Código de Hammurabi, que era um código de práticas comerciais que existiam, práticas de condutas. Muito bom, é legal isso aí. Só que dentro disso aqui existia todo um império chamado Babilônia. E esse império Babilônia, ele tem características que a gente vai ver que houve aí algumas que a Babilônia vai e depois volta, né? E aí quando a gente vê no rei de Nabucodonosor, nós vamos ver uma Babilônia que é um grande império. E é um império que ele demonstra o quê? O que tem por trás quando a Bíblia fala da grande Babilônia lá em Apocalipse? Ela está falando de conceitos que simbolizam o quê? Olha o que a Babilônia vai representar: orgulho, arrogância, ganância, enriquecimento ilícito, materialismo, ilusão, adoração a ídolos, prostituição. E aí a gente vê práticas de pastores, pastores não de verdade, mas que se diz pastores, que tem tudo isso aqui, ó. Ou seja, entrou na igreja heresias e está ensinando outros. Vocês querem ver uma coisa que acontece? A igreja, ela tem que ter o quê? Cada cristão tem que ter uma identidade, não tem? Não é identidade, qual a sua identidade? Ele vai falar o RG dele. Não, a identidade é o que você é, como você pensa, como você age. Isso vai demonstrar o quê? A sua identidade. E o quão firme e forte é a sua identidade. Semana passada teve um rapaz, né, que irmão de um fornecedor nosso, que ele morreu. E ele morreu de que forma? Ele se suicidou, né? Se pendurou lá, uma corda no pescoço, se jogou. A mulher chega e vê lá aquela cena. E aí eu até perguntei para ele, falei, olha, mas ele porque eu sei que esse rapaz é cristão, né? Daí eu falei, e o seu parente é cristão? Daí ele falou, não, ele ia de igreja em igreja. E aí, de igreja em igreja, ele falava assim que ele não conseguia encontrar, que ele não gostava muito daquilo, que ele ia procurar, de igreja em igreja. E aí, a gente percebe que de igreja em igreja, ele não aprendia nada, vezes nada. Um conflitava com o outro e ele saía mais vazio. Um belo dia, de manhã, toma café, tudo certo, vida normal, a mulher vai sair, vai fazer as coisas dela, chega, a pessoa morreu. Por quê? E aí esse colega falou o seguinte, olha, eu levei o meu parente tal para o IML e a médica legista falou que 80% dos casos que ela atende é de suicídio. Por quê? Vocês já pararam para pensar? Qual é a nossa ideologia, qual é a nossa identidade por trás disso? Será que nós temos realmente uma fé forte o suficiente para derrubar essas ideologias, essas heresias, que todos os dias estão entrando na nossa casa, seja por desenho, internet, seja por relacionamentos, por professores, está entrando. O quão firme nós somos? O quão firmes são os jovens que se deparam numa faculdade ou num colégio e aí começa a aprender sobre teorias e mais teorias que não tem nada a ver com a Bíblia. E por que não tem nada a ver com a Bíblia? É isso que a gente está trabalhando aqui. Já já a gente responde. Olha o que aconteceu no Egito, vocês lembram? O povo foi para o Egito, não foi? Quantos anos o povo passou no Egito? Quantos anos? 400 anos, certo? Pelo menos, ok? Pelo menos 400 anos. Qual a geração que conhecia o que o Senhor falava lá na época dos patriarcas? Imagine só. Teve que refazer o quê? Refazer tudo de novo, ensinar tudo de novo, trazer tudo de novo. Por quê? Porque muitos estavam no Egito, mas aquilo era a vida deles. Qual é a vida deles? O meu trabalho é ser escravo, e aí, se Deus existisse,
Se o Deus de Israel existisse, não ia ser assim. Porém, quando vem as 10 pragas do Egito, olha só, a primeira, a água se transforma em sangue. Adivinha o que estava fazendo? Olha só, Deus do Nilo, Ap. Existia um Deus do Nilo, e esse Deus não foi capaz de mudar isso aqui, ó. E aí o Senhor manda outra praga, das rãs. Existia aqui uma deusa chamada Equete, que era a cabeça de rã. Ela não conseguiu parar essa praga que existia. Outro Deus, o Deus da sabedoria, piolhos, não foi capaz. Mosca, somente um Deus verdadeiro impediria. Nenhum Deus dos egípcios conseguia deter as pragas que existiam. Peste nos animais, olha, Deus Ap. Feridas, os magos não puderam conter e fugiram buscando proteções. Chuva de pedra, Íris e Osíris controlavam o quê? A natureza. Gafanhotos, Deus Shu, Deus do ar, e aí vai. Escuridão, Deus Ra, não pôde impedir. E a morte dos primogênitos, né? Os governantes eram considerados filhos de Ra. Pensa só, quando a gente lê a história de Moisés e fala, nossa, por que o Senhor foi tão ruim? Por que é tão ruim, né? Por quê? Porque Deus estava ensinando o povo, assim como a gente. Quando Ele ensinou, Ele falou, tudo isso que vocês acreditam não é nada, não existe isso, gente. Se existissem esses deuses, eles eram capazes de fazer o quê? De eliminar essas pragas que o Senhor estava mandando. Então veja só, que a história desde sempre, ela é composta de heresias, de pessoas que seguem, que criam, não sei como cria essas divindades, se é da cabeça, se o próprio diabo põe isso na cabeça, que deve ter interferência também, e as pessoas criam as suas divindades. E a gente vê que o Senhor mostra e fala, olha, isso aí não é nada, isso aí, vocês criaram isso aí. E aí a gente vê que na história, se não bastasse os egípcios, olha só aqui a história. Rei de Israel, por volta do ano 1000, contaminação com deuses, Baal, Azerá, Moloque, Astarote. Existia um rei chamado Manassés, que ele ofertou o filho dele. E isso foi abominável, né, diante de Deus. Tanto é que o Senhor queria matar ele, né? Devia ser bonzinho, né? E aí ele ofertou o filho dele a quê? Ao deus Moloque. Daí em 600 a.C., olha os deuses que existiam. Medo-persas, grego. Daí na época dos fariseus, saduceus, essênios, zelotes, são o quê? Seitas judaicas. Por que tinha essas seitas? E aí usa de novo aspectos sociais, certo? Eles estão falando assim, olha, nós somos aprisionados por um outro reino. Roma, ela faz o que? Ela basicamente aprisionou a gente na nossa própria terra. A gente presta o respeito, não só respeito, mas também a gente paga imposto para quê? Para um outro reino. Então a gente tem que se rebelar de alguma forma. E aí entra o quê? Seitas judaicas aqui. E a maior seita, as seitas batia com quem? Olha, justamente com ele. Os deuses romanos. E aí, se a história não parasse por aqui, entra no período dos bárbaros, Idade das Trevas. Os vikings, lembra quando a gente vê aí, principalmente o herói da Marvel lá? Ele está aqui, olha o Thor aqui, E aí a gente entra no período 1200 dos muçulmanos. E aí todo mundo fala o seguinte, os muçulmanos, qual o Deus dos muçulmanos? Alá. E todo mundo fala, mas Alá é o mesmo Deus nosso. É ou não é? O que vocês acham? Por que não é? Não. E aí a gente vê que Alá
é um Deus dos muçulmanos, porém não é um Deus trino. Você crê em quem? Quem é o nosso Deus? Não é um Deus trino? É ou não é? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O que conforme os muçulmanos, Alá não pode ter filho, não. E o Espírito Santo, então, nem se fala, né? Que aí é a força do Senhor, de certa forma. Então, veja que não é a mesma coisa. E entra. Hoje, a religião que mais cresce é o quê? Os muçulmanos. E aí, veja, irmãos, que vai acontecendo por quê? Por deficiência da igreja. A igreja de Cristo, ela deixa entrar heresias e aí acaba acontecendo as coisas. Da mesma forma, os muçulmanos crescem porque a igreja de Cristo, ela acaba ou se acovardando ou deixa entrar outras coisas, outras correntes, né, que destrói. Agora, por incrível que pareça, a gente vê muitas postagens de irmãos de igrejas reformadas, muitas postagens que não tem nada a ver, que é puro misticismo. Muitas vezes até de pregadores que a gente sabe que está pregando heresias. E a gente vê lá, campanha de autoajuda, as pessoas falando que você pode todas as coisas, tirando do contexto. É assim, e a gente aceitando, o nosso coração aceita. A gente tem que entender que a nossa briga é contra quem? Carne, mundo, certo? E o diabo, não é? Não é esses três que a gente tem que ficar esperto com eles? E os mesmos pecados a mesma tentação que Cristo sofreu é onde a gente cai, não é? Quando ele oferece pão, ele fala, olha, você está 40 dias sem comer, né? Come um pãozinho, você pode transformar, né, numa pedrinha assim, um pãozinho quentinho, né? Que saiu da padaria. Né? Oh, ainda bem, irmã. Aleluia. É isso mesmo. Ou seja, se a gente estuda, se a gente aprende e não pratica, a gente tem que praticar o que a gente faz, não é? O que a gente estuda. A verdade do Evangelho tem que ser uma prática na minha e na sua vida. Olha só, algumas heresias. Olha o que acontece, ó. Nós estamos achando, às vezes, que a coisa é mais fácil e mais simples que a gente pensa, certo? Mas olha só, quais as principais controvérsias teológicas que tem? Isso não é de agora. Isso nós estamos falando do período, começa aí no período, aliás, no período dos apóstolos já existia, certo? E aí começa a ter as literaturas a partir do período 100, fora os livros apócrifos, entre outras coisas, pseudoepígrafos. Olha, vocês estão vendo aqui, ó, Trindade, Cristologia e autoridade da palavra. Por quê? Pensa só, qual é a nossa fonte de autoridade? Qual é? Qual? Vocês estão com medo, né? Pode falar de verdade. É a Bíblia, né? A Bíblia é a nossa única fonte de autoridade. Ao contrário do que a Igreja Católica diz, a igreja ela vive de acordo com a verdade de quem? Da Bíblia. A Bíblia é uma fonte de fé e prática, não é isso? Então é ela que dirige, que vai guiar a igreja, e não o contrário. Ok? Se derrubar a palavra de Deus, o que acontece? Ou se a palavra de Deus for mentira, tudo é mentira, certo? Não é isso que acontece? Pode falar, irmão. Tem uma certa denominação, se eu falar o nome,
da profetisa, vocês vão adivinhar. Que quando você faz a tua profissão de fé lá, no batismo, você crê nas profecias de Ellen White, primeiramente, para depois crer na palavra. Pois é, a gente tem algumas seitas que vai nessa linha também, né? Que vai tirando, primeiro você escuta tal. E muitas vezes eu já ouvi gente falando assim, mas os calvinistas têm o quê? Calvino falando. É uma grande diferença. Ninguém fala, muito pelo contrário. Teólogos divergem em muitas coisas de Calvino. Agora, a gente tem que levar em consideração que, principalmente, a teologia, a sistematização, né? A teologia sistemática, ela vai nos ajudar a compreender mais a Bíblia. Esse é o intuito. Quando faz referência a autores, não é que a gente está falando, esses autores aqui, a gente segue exatamente do jeito que ele falou. Não, eles trazem explicações da compreensão bíblica que a gente deve ter. Isso é uma grande diferença, ok? Mas veja só, segunda coisa, qual os grandes questionamentos? Pensa o que é trindade. Vocês já pararam para pensar? Vocês sabem que compreender a trindade é uma das coisas mais difíceis que existe. Por quê? Aliás, as duas coisas, né? Trindade e a cristologia. Por quê? Explica o que representa o que é a trindade. Explica, por exemplo, marido e mulher, que a gente lê, que é uma só carne. A gente já sabe que não é e não é, né? Por quê? Porque hora você quer ir para um lugar, hora para o outro. Hora você quer fazer uma coisa, hora o outro quer fazer outro, e assim vai. Agora pensa os três sendo um. Que coisa doida é essa? Como é que a gente explica isso? Como é que a gente entende isso? Não é? Como é que você vai entender? Então, baseado nisso, existe o quê? Vai entrar heresias. Por quê? Porque a gente não entende. Qual é a referência que você tem da Trindade? A Trindade. Qual é a referência de Cristo? Falando que ele é 100% homem, 100% Deus. Vocês conseguem compreender isso? Não. A gente aceita pelo quê? Pela palavra de Deus, pela revelação. Agora pensa que nós estamos defendendo isso para um imperador que ele quer cortar a cabeça da gente. E aí você vai falar o quê? Ele vai falar, eu não entendo o que você está falando. Como que alguém é homem e Deus ao mesmo tempo? Como que pode ser? Ele virou um Deus? É mais fácil entender, não é? Se falar assim, não, existe um homem, que esse homem, ele caminhou tanto nos caminhos do Senhor, que ele conseguiu ser o quê? O primogênito do Senhor. Está aqui na Bíblia, que ele é o primogênito, não está? Então, ok. Marca, checa aí. Esse primogênito do Senhor, ele é homem que pagou o pecado de outros homens, ok? Certo. E ele, então, ele é o quê? Ele foi um homem que subiu e Deus considerou ele como um Deus. É mais fácil, não é, entender o negócio assim? É. Agora, compreender a verdade do Evangelho, que o Senhor Deus se fez homem, sofreu tudo que a gente viu que ele sofreu, pagou o nosso preço e falou, está aqui, paga o preço, ok? Tudo está consumado, tudo que precisava ser feito, foi feito. E quando eu voltar a segunda vez, aí a coisa é diferente. Aí volta o Senhor trazendo juízo e a justiça de forma completa. Então isso é difícil compreender. E como é difícil de compreender, as grandes controvérsias, elas entram aqui. Então olha só as influências. Judaísmo, ênfase no monoteísmo e na unidade de Deus. Só que ele não acreditava em quem? No Messias. Por quê? Como é que o Messias, que vai salvar o reino de Israel, ele vem de uma manjedoura, morre e ainda pede para perdoar eles? Como? E é isso que eles... Ou então a gente tem aqui o gnosticismo, que via todas as coisas como sendo Deus.
Aí tem um pouco da cultura grega que vai entrar e vai falar, olha, tudo que você fizer no seu corpo pode fazer. Por quê? Porque o importante é o seu espírito. Esse é do Senhor. Então isso que a gente vem escutando, ele está sendo guardado aonde? Nos nossos corações, nas nossas mentes. Isso está ensinando nas faculdades, isso está ensinando nas escolas. Tá? A gente tem mais bombardeio disso do que falando a verdade de Cristo. Ok? E aí a gente tem aqui, ó, platonismo, que cria no Logos como principal criatura de Deus. O que aqui vai falar, olha, sobre a cristologia? A cristologia fala o Senhor Deus, né, conforme a nossa teologia. Ela vai falar que Jesus é 100% homem, 100% Deus. Jesus abriu mão dos atributos dele de Deus e se fez homem. Ok? Só que o platonismo não, é o platonismo. Ele vai falar assim, ó, que o Logos, que vai ser o próprio Cristo, né, que vai fazer referência, ele foi o quê? Foi a principal criação do Senhor. Mudou a história, vocês percebem? Olha a heresia entrando e criando, que hoje são religiões, né, ou seitas, que está pregando exatamente isso. Não está? Eu não vou citar aqui porque às vezes até derruba, né? Mas é o que acontece aí. Ok? Depois a gente tem aqui uma outra situação, que é os nicolaítas, que nós estudamos também, que era contrário ao que? Ensino dos apóstolos de Jesus e dos profetas. Defendia a liberdade sexual, participação de cultos pagãos e mandamentos divinos. O William estava falando lá na África. Eu conheci um pastor também que ele falou que os irmãos frequentavam a igreja dele e durante a semana eles faziam lá os trabalhinhos deles para dar uma força. É assim. Você vê como é o ser humano? É assim que acontece. O nosso coração, e outra, a gente não pode achar que nós estamos ilesos a isso. Não está. Se você não... Quando a gente leu aqui Efésios, o que Paulo está falando? Olha, você tem que se fortalecer, porque vai vir o dia mau. Quando você está bem, você se fortalece. Quando vem o dia mau, você está firme. Contra o quê? Contra as ciladas de Satanás. E quais são as ciladas? Ele vai falar uma série de coisas aqui, que está relacionado com o quê? Com a prática de aprender cada dia mais a palavra de Deus. E ele fala da palavra de Deus e fala da oração. Ou seja, a gente precisa buscar o Senhor, aprendendo com a palavra dele e falando com ele. É isso que Paulo está falando aqui. E são coisas que a gente descuida. E quando a gente descuida, a gente cai no engano. E aí tem o neoplatonismo, que reconhece a existência de um só Deus e que tudo deriva desse ser divino. Tem uma outra, nós vamos ver na sequência, que existe aí teorias que entrou justamente nessa linha aqui, ó, que tudo parte desse Senhor, tudo emana dele, ok? E aí entramos aqui, ó, logo lá no início do primeiro e segundo século, 250 e 336, esse homem chamado Ário, adivinha o que ele falava? Ele ia justamente dizendo que o Senhor Jesus Cristo não era 100% homem e 100% Deus, mas que ele era alguém que saiu de Deus Pai. Ó, segundo ele, somente Deus era eterno. Jesus era uma criatura intermediária, gerada do nada por Deus antes da criação do mundo. Vamos abrir aqui, ó, Miqueias 5:2. Miqueias 5:2. Vou pedir para a Gisele. Pode ler, Gisele? E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel,
e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Olha só, hein? Esse que saiu de Belém, que veio de Belém, o profeta está falando o quê? Que desde a eternidade, quando que ele nasce? Desde a eternidade, eternamente gerado. Olha só, a Bíblia falando e a Bíblia ensinando e a Bíblia respondendo. Porém, o que o profeta falou a gente não vai entender direito. E pensa alguém na época dele ainda, escutar isso, sabia às vezes nem o que está se falando. Porém, é mais fácil a gente falar, não, o Senhor, como que foi criado o mundo? Pô, houve uma explosão lá e de repente, que nem o Adalto Lourenço, né, o professor Adalto Lourenço, que ele falava assim, que pensa num caminhão descendo essa rua aqui. E aí o caminhão tinha farinha dentro, tinha ovos, né, tinha manteiga, tinha embalagem, e aí ele começa a capotar, tal, explode, pega fogo, lá embaixo sai um bolo pronto. Ele falou assim, a teoria que ensina a gente do Big Bang é isso. Pensa no corpo humano, suas complexidades, e a gente insiste em falar que isso foi uma evolução. É muito perfeito para ser evolução. Vocês vejam que a gente vai contra um raciocínio lógico, né? Só que a gente fala, não, como é que criou as coisas? Bom, tem que ter um começo, e esse começo não pode ser nada, um Deus. E a gente acredita nisso como sendo verdade, né? Então, o arianismo ele vai falar muito que Deus era unitarista, ele também, né? Aliás, ele era unitarista, pois negava qualquer possibilidade de haver uma trindade. E aí a gente vê que, olha só, hein, uma religião forte nisso, que o Senhor Jesus é a criação de Deus. É assim. E entra por quê? Porque a gente, e aí muda-se a palavra de Deus ensinando isso aqui, ó. A Bíblia deles, e aí a gente pode trazer aqui numa aula futura, ela vai contra o que está na palavra de Deus. Ela foi modificada para dizer que o Espírito de Deus é a força de Deus e o Filho de Deus é a primeira criação do Senhor. E aí temos aqui, ó, o modalismo. O modalismo, essa heresia surgiu da dificuldade em explicar o elemento divino da pessoa de Cristo e o Espírito Santo. Tá, como é que a gente pode explicar isso de forma racional? E aí sempre tem um gênio, né, para criar alguma coisa. Daí ele fala assim, olha, Pai, Filho e Espírito Santo são uma pessoa só, que se manifestou na pessoa do Pai na criação, depois ele vira o Filho e se encarna, e depois o Espírito de Deus na regeneração. É um só. E esse um só, de acordo com a necessidade, ele se transforma. Vocês vejam que é muito ligado a uma crença grega, né? Quando Zeus vai lá e se transforma em ser humano. Veja só a explicação que existe. Ele vai entrando na igreja sem a gente perceber. O que diz 1 Pedro 1:2 e João? Abre para mim, por favor, 1 Pedro 1:2. Pedir para Camila, pode ser, Camila? Camila está quietinha, né? A gente atrapalhando. Né? E João 17, 20, 23. Pedir para Carla. Pode ser, Carla? 1 Pedro 1:2. 1 Pedro 1:2, pode ler. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e Bitinia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Veja só, ele estava falando de 3 pessoas que é uma só, em um trabalho único de regeneração. Pode ler, por favor, João 17, 20, 23. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um,
E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Isso aí. Qual a chance de Jesus ter esquizofrenia? Porque ele está falando com outra pessoa, não é? Ele está falando e está explicando que somos um, e ele está falando com o Senhor. Então, ele está mostrando que é o Pai e o Filho e o Espírito de Deus. Tanto é que quando ele manda o Consolador, ele fala, eu estou indo e vou mandar um Consolador. E aí a gente tem aqui o macedonismo, que ele vai falar, ó, ele surgiu no século IV, que deve seu nome ao Macedônio, né? Se considera que o Espírito de Deus é uma criatura do Filho, a força do Senhor. Então aqui a gente vê o quê? Que isso aqui foi usado também por algumas outras religiões. Já ouviram falar? A força. A força está com você, lembra lá do Star Wars? A força vem para o lado, ele foi para o lado sombrio da força, né? Vem para o lado. Então, assim, a gente vai descaracterizando porque o nosso próprio coração não quer aceitar a verdade da palavra de Deus. E pense que isso aí está mais distante e que ele não está, não. Vamos ver agora os tempos modernos. Olha esses pensadores aqui, ó. Marx vai falar o seguinte, ó, criticava o capitalismo, a opressão, e aqui a gente já conhece essa história, né? Ou seja, ele falava um negócio que não era totalmente errado pelo contexto que existia. Era muito oprimido, não era? Sim ou não? Era. Ou seja, quem tinha o poder oprimia quem? Pensa só, a sociedade, ó. Sociedade, até então a gente tinha os nossos pais que viviam da cultura agrícola. Você chegava em casa, almoço, jantar com seu pai, com sua mãe, seus irmãos, todo mundo lá, e a gente fazia alguma coisinha, vendia e comprava, ok? De uma hora para outra vem o quê? Revolução Industrial. Cadê meu pai? Está trabalhando. Quantas horas? 16, 18 horas trabalhando. É uma opressão, não é? Tem que ter uma regra para isso, não tem? Só que eu não posso falar que, olha, não, tudo isso aí é opressão, né? Ou seja, e a gente vê isso aqui direto. E a Bíblia fala que a gente tem que ser o quê? Justo. Só que ela fala também que não só a gente não pode tirar do pobre, como também não pode tirar do rico para compensar o pobre. Ou seja, tudo que a gente faz, essa poupancinha que a gente faz, né, de tirando foto, ó, falando, ó, vou mostrar tudo isso aqui para entrar com uma ação depois contra a empresa. Muitas vezes é justo, mas muitas vezes eu trabalho em empresa, eu já vi ações que não foi nem um pouco justa. E que a gente paga 500 mil, 200 mil, de gente preguiçosa. Pensa... Oi? Porque o juiz também é ser humano, né? Não, aí você tem várias situações. Mas a gente vê que a nossa forma de justiça é errada, né? E a gente vê, eu já vi casos de juiz falar o seguinte, não, você é empresa, né? Você pode mais, paga para ele, nem se for 20 mil. Ele não tem que ser juiz, o juiz não tem que ser imparcial e justo. Vocês vejam como não existe justiça? E aí a gente tem o quê? Tem teorias entrando aqui, ó. Durkheim vai falar, ó, defendi o chamado fato social, onde existe controle social mediante cumprimentos de papéis sociais. Ou seja, a gente cumpre as coisas por quê? Porque tem uma ordem e uma organização maior social. E Marx defendia a ação social mediante a racionalização do trabalho, do dinheiro. Depois eles entram em conflito, depois eles se ajustam, e aí a gente tem as teorias sociais, né?
Daí a gente tem esse senhor aqui, ele diz sobre que ideologia é uma atividade filosófica que estuda a formação de ideias. Ok, ele vai formando ideias, e as ideias vêm sendo formadas de acordo com o quê? Com pensadores, e a gente tem gente que vai trazendo os ensinos até hoje e vai nos ensinando como viver uma sociedade corrupta. Essa é a formação. O pessoal que trabalha aqui em escola sabe o que tem nos livros e sabe que o apego social ele é muito forte. Sabe por quê? Porque todos nós sabemos que a gente tem que ser justo. E a Bíblia ela vai falar, principalmente quando falou para Paulo, ela vai falar assim, olha, tome cuidado, né? Você tem que se abster, né, de coisas ruins, de práticas ruins, e você tem que ajudar o quê? Ao pobre. Então, ninguém tem problema com a ação social, certo? Só que o que acontece? Vem acontecendo a evolução e coloca-se isso na frente de quem? Na frente da palavra de Deus. Olha o que virou isso aí, ó. Ideias condenadas por Marx, ó, sistema capitalista, propriedade privada, família, liberdade individual e a religião. Por quê? Porque na época, olha o crente dando um mau exemplo. Na época, muitos crentes aqui, que eles detinham o poder e o dinheiro ficava na família dele, e eles faziam o quê? Eles oprimiam o pobre. E aí tudo isso vira o quê? Vai viver. Pensa só, problemas reais com ofertas similares ao quê? Ao da serpente. Tudo isso aqui não é pauta, muitas vezes justa, né? Pode ser justa. Só que ele está falando como o quê? Como a serpente lá no Éden. Ela está falando, não se preocupe, come isso aí, não desperdiça não. Né? Você vai ser conhecedor do bem e do mal. Ele vai vender o quê? Coisas boas que afastou o homem de Deus. E olha só, 1920, olha o reflexo disso aqui, ó. Revolução cultural, né? Marxismo cultural. Olha o que ele vai defender, ó. Desconstrução da cultura ocidental, da moral judaica cristã, do direito romano, da filosofia, luta contra autoridades, mudança do senso comum, mudança de crenças e valores, geração de novos intelectuais, mudança nas escolas, rejeição de tudo que é direita, choque de excluídos, massificação, tolerância à liberdade e diversidade. Vocês vejam só quantas semelhanças com o que a gente vive hoje. É o que a gente está vivendo, não é? Olha só, Aldo Huxley, ele vai falar o seguinte, sobre a teoria da insignificância, que todos nós seguimos o quê? Nós seguimos como se fosse uma vida de gado. Para quê? Para que a sociedade dê certo, existe uma opressão. E essa opressão faz com que a gente tenha que seguir o quê? Seguir o que impõe para a gente. Então, a gente não segue nem por amor a Deus, nem por amor ao próximo. Mas a gente segue por quê? Porque tem que ter uma organização. Olha só o que vem passando, que vem ensinando. Esses dias eu estava vendo um postzinho, né, de um negócio lá, acho que deve ser um rapaz que vende esses negócios de emagrecer e tal. Daí um rapaz se levantou lá. Primeiro ele falou, ó, eu não tenho prazer em te cumprimentar e tal. E aí essa pessoa que vende falou, qual o seu nome? Ele falou, não, eu pergunto qual o seu nome. Eu não vou te falar meu nome. Daí eu vi aqui e falei, mas que negócio maluco é esse? E o rapaz só respondendo coisa assim, e falou assim, não, porque quando você vê aqui, você já entrou vendo que a gente é gordinho, né? E você julga a gente porque é gordinho. E aí você não tem direito de fazer isso porque você oprime a gente. Pode ter ser, né? Que o cara vai vender
coisa para a gente, né, comer gordinho, emagrecer, né? Lógico que ele vai falar contra quem é obeso, né? Mas isso é o jogo comercial, né? Daí o rapaz falou. Daí você vê nos posts lá, né? O pessoal falando, nossa, senti até raiva desse cara agora, né? Então, assim, o que a gente vê? Que existe essa venda, né? Essa banalidade do que é certo, do que é errado, né? Do que a gente tem que manter, né, como prioridade, isso aí cai por tudo e fica uma conversa de louco, né? Conversa que a gente não consegue entender. O que diz aqui, ó? Ele vai falar, ó, assim, a ideia é que os fatos não existem, não deixam de existir, mesmo que sejam ignorados. De certa forma, ele vai fazer, sabe o quê? Ele vai, de novo, trabalhar nas tentações de Cristo. Ele, depois, quando ele ficar mais velho, ele fala que, com a teoria dele, ele conseguiu justamente o quê? A liberdade sexual que ele queria. Olha só, contrário o quê? Contrário à prática da palavra. Tudo vai contrário à prática da palavra. E aí a gente tem esse outro que é o Jacques Derrida, que ele vai falar sobre o desconstrutivismo, que é o método através do qual se retira o significado de um texto para colocar o outro sentido, né? Ou seja, tudo que a gente aprende, a ideia é desconstruir. Mas pensa só que o negócio é muito maior do que a gente pensa. Sabe por quê? Porque a ideia é fazer uma grande bagunça e todo mundo se perder. A ideia é gerar conflitos para quê? Para a gente não entender o que é certo e o que é errado. Vê em muitas igrejas, o que é certo e o que é errado. O que você fizer está certo, Jesus te ama e Jesus vai te dar o paraíso. Não é isso que se vende? Olha o resultado do que veio lá de trás. Agora olha isso aqui, ó, em resumo, ó. Resumo do pensamento humano em relação à sociedade, ó. Existem os 3 tempos aqui, ó, pré-modernismo e pós-modernismo. O pré-modernismo tinha um pensamento medieval, mitos, fé e teologia. Agora olha só o modernismo. Conhecimento, aqui mais ou menos 1920, por aí. Conhecimento, pensamento, razão, objetivismo, ciência, desenvolvimento e progresso. Ou seja, nós, como seres humanos, a gente pensa, não pensa? Então, se a gente pensa, a gente tem que entender, buscar o conhecimento, entender a razão e trabalhar com o quê? Com o que a ciência vai te explicar. A ciência explica o que é a Trindade? Não, então desconsidera. A ciência ensina quem é 100% Cristo, quem é 100% Deus, 100% homem? Não. Então a gente faz o quê? Existia um homem. Esse homem era filho de Deus e que, se eu falar assim, atingiu o nirvana. Agora eu entendi quem é Cristo. É assim que a gente pensa. É assim que o ser humano vai pensar. E aí a gente tem agora o chamado pós-modernismo. E aqui que está o negócio. Esse é os nossos dias. Olha o que ele fala, ó. Incredulidade de compreensões construídas. Ele fala, olha, a partir daqui, ó, que você tinha basicamente um objetivo, uma forma de pensar, agora não, agora você pensa do jeito que você quiser. Ou seja, a verdade que tem aqui é uma verdade para quem? É uma verdade para a primeira igreja presbiteriana. Agora, e uma verdade, se eu montar uma outra igreja e falar que pode fazer o que quiser? Tem aí tudo bem, mas é a sua verdade. Ou seja, ele vem falando que a verdade é relativa de acordo com o quê? Com o grupo que você está. O que ele está fazendo? Gerando conflito, não é isso? O que os advogados sabem muito bem fazer isso? Ele gera o quê? Conflitos de interesse. Conflitos de interesse para quê? Para que caia tudo o que a gente acredita que vem
de determinação, principalmente da palavra de Deus. Ó. Queda da escravidão e opressão do pensamento. Para cada comunidade existirá uma verdade. Não existe verdade universal. É aqui que a gente está. E é aqui que a gente entra com as redes sociais. Cada um fala o que quiser. Cada um tem a verdade. Cada um tem uma comunidade. Cada um fala o que quiser da Bíblia. Quantos capítulos você leu? Eu não li nada, mas eu sei que ela está errada. É assim. Ele não leu 2 versículos na Bíblia e fala que a Bíblia está errada. Ou então ele vai usar versículos que tem a ver mais com a verdade que ele acredita. E assim vai. Olha só, aqui como evoluiu a igreja. Deixa eu ver que horas são aqui. Como evoluiu a igreja? Grande cisma foi a ruptura. Cruzadas, domínio português, a escravidão, começa o sincretismo religioso, missionários vêm para o Brasil, o espiritismo começa com seus conceitos, pentecostalismo 1910, religiões orientais, devido à guerra, muita gente vem para cá, principalmente japoneses, Testemunho de Jeová em 1920, Umbanda, aí começa, ó, ecumenismo, teologia da libertação, enfoque social, teologia liberal, tem a ver o quê? Ela, hoje, é muito forte a teologia liberal nos seminários. Ela tem a ver principalmente com o quê? Aspectos sociais, pautas marxistas. O que ela vai falar? Que Cristo, na verdade, não existe. Cristo é um homem que teve, ele morreu, mas ele ressuscitou no coração dos discípulos dele. Grandes teólogos liberais, eles vão falar isso aí, que está ensinando nas faculdades e seminários teológicos. Teologia da missão integral, que o papel principal da igreja é social. E o neopentecostalismo aí, principalmente 1970, começou muito forte nos Estados Unidos, aí tudo que acontece lá respinga no mundo inteiro, né? Aqui foi onde os pastores jogavam os ternos e as pessoas caíam e aquele negócio todo, ok? Olha só, causas sociais, e é para isso, eles falam, no fundo, vão falar, ó, a igreja tem que trabalhar nisso aqui, ó. O papel da igreja não é reconstruir o homem, não, é causa social, é ajudar quem precisa. É isso que se vende. Por quê? Porque lá de trás vem construindo isso aqui. Agora pensa só, nossa identidade deve ser baseada em convicções bíblicas ou nas tradições? O que vocês acham? A identidade é o conjunto de características que identificam e também diferenciam uma igreja e o que está em sua teologia. Ter uma identidade clara é compreender essa identidade e dá melhores condições para uma igreja se fortalecer, evita a falsa doutrina, tem clareza sobre a escolha da liderança, se relaciona bem com os diferentes, sem se influenciar, conforme Pedro diz, preparados para responder a todo aquele que pedir. Por isso que a gente tem que sempre buscar, primeira coisa, a igreja, tem que escolher muito bem seus presbíteros, seus diáconos. Por quê? Porque a gente está ensinando aqui, ó. Nós estamos ajudando a fortalecer. Por que a gente tem o sistema que a gente tem? É isso que a igreja tem que compreender. Quais são as principais características? Qual o nosso sistema? Confessional ou livre? Por que o nosso é confessional? Já pararam para pensar? Porque o nosso sistema é baseado em confissões que quando teve e quando tem essas heresias que estiveram lá, principalmente sobre a cristologia e o Espírito Santo, as confissões falam, não, a gente crê que existe um Senhor que é Deus, Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que é um Senhor e Salvador de todas as coisas, que morreu e ressuscitou. Então, os catecismos, as confissões,
que existe, que elas fortalecem o quê? A nossa crença e o nosso sistema teológico. Doutrina da salvação, monergista ou sinergista? Nós somos monergistas. Por quê? Porque a gente acredita que é o Senhor Deus que vem e transforma o homem. É Ele que vai nos regenerar. E Ele sabe que, se depender da gente, lógico, a gente tem o papel de buscar a santidade, isso tem, e o monergista não exclui isso. Mas Ele sabe que a gente, além do Senhor nos buscar, nos chamar, nós temos que buscar continuamente a santidade no Senhor. Qual o modelo de organização? Denominacional ou independente? Pensa só, uma igreja que não responde para ninguém, é uma igreja livre, qual a chance de ter heresias dentro dela? Se existe só um que fala e que dá a regra, qual a chance de existir heresias dentro dela? Nós somos denominacional. Qual o modelo de organização eclesiástica? Congregacional, representativo ou episcopal? Nós somos representativo. Por quê? Porque a igreja escolhe, a igreja percebe a vocação, assim como foi, né, na formação da igreja. A igreja envia muitos pastores, a igreja estabelece diáconos e presbíteros e entende que, através desses homens aqui, ela está sendo representada. Existe, lógico, decisões que tem que ser toda a igreja, ok? A liturgia, ela tem o princípio normativo ou regulador? Ela tem que ter o quê? Uma regulação. Por que tem que ter uma regulação? Porque ela tem que fazer o que a Bíblia diz que pode ser feito. E não o que a gente acha porque ela diz que não precisa ser feito. Ok? Nós temos aqui, e o batismo? A gente tem o batismo com o Espírito Santo no momento da regeneração, ou é um poder que é dado a nós? Nós entendemos que, na medida que nós temos a aliança com o Senhor, o Espírito de Deus vai fazer a regeneração. E naquele momento já temos o Espírito de Deus. Pedobatismo ou credobatismo? Pedobatismo é o batismo de criança. Por quê? Por que a gente faz isso? Porque a gente acredita que existiu o quê? Lembram lá da circuncisão? Então, isso faz parte do quê? Nós somos aliancistas e nós acreditamos na aliança que o Senhor tem com o seu povo. Pensa só nessas características que estão sendo faladas. Batismo por imersão ou aspersão? O batismo por imersão é bonito, né? Se tivesse uma piscina aqui e tal. Mas aí nós acreditamos o quê? Que não é a forma do batismo. E também acreditamos que, assim como o Espírito Santo veio sobre nós, da mesma forma, e práticas, né, de aspersão existia lá no Velho Testamento, então nós seguimos também e entende que não é errado. Evangelização para crescimento ou multiplicação? Nós queremos que a nossa igreja seja uma mega blaster igreja, né? Tenha tudo, todo o centro de Guarulhos é a primeira igreja presbiteriana. Ou acreditamos que a igreja precisa se multiplicar para atingir outros. Veja que tudo isso, as características que tem, é tudo para formar o quê? O nosso pensamento. Cada vez que você, e lógico que isso são algumas, tá? Cada vez que a igreja e o cristão sabe o que ele é e no que ele realmente acredita, nós entendemos que você acaba fortalecendo a nossa crença, a nossa fé e entendendo o nosso propósito sobre todas as coisas. Lógico que foi um pouquinho denso, né, esse estudo, né, ele é bem cansativo, mas ele é um estudo que tem que ser dado, e aí ele é fundamental,
Pode ser que tenha que dividir em mais. Vai automaticamente outros vão tratar sobre o mesmo assunto. Mas é importante que eu e você compreenda a origem das heresias. Para quê? Para que a gente feche essa porta. Ok? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, seja todo louvor a Deus, toda honra, toda glória ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esse estudo. Que o Senhor, ó Pai, fale aos nossos corações, Senhor, por meio dele, e que o Senhor nos ensine, ó Pai, a saber, a reconhecer as ciladas de Satanás sobre a tua igreja, Pai, e sobre cada um de nós. É o que eu te peço, Senhor, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos lá, cadê as crianças? Só você, Clarice? Só a Clarice veio bagunçar aqui, né, Clarice? Mas você também quer bagunçar? Quer? Ele quer o microfone também, né? Bom dia. Todo mundo falando, bom dia. Bom dia. Bom, hoje nós aprendemos sobre a família de Abraão e Sara, que Deus fez uma promessa e nasceu um bebê. Quem lembra o nome do bebê? Jaque. Muito bem. Vamos repetir o versículo que a gente aprendeu? Salmos. Salmos. 121, 5 e 7. 10. O Senhor O Senhor é quem te guarda. te guarda. O Senhor O Senhor te guardará te guardará de todo mal. de todo mal. Ai. Daí depois eles ficam grandes, daí tem vergonha de vir aqui cantar, né? Pode deixar que nós estamos marcando a cara deles, né? Agora é gravado, né? Daqui 10 anos estamos colocando o vídeo deles aqui. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Pergunta 13. Há quanto tempo Deus existe e onde Ele está? Deus sempre existe. Está em todos os lugares. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Provérbios 15:3. Bom dia. Hoje aprendemos que temos que amar, obedecer e lembrar de Jesus. Por causa que é dele, por ele e para ele. E hoje nós tomamos a nossa melhor decisão. Servir e amar a Deus. Disse o povo a Josué: ao Senhor, nosso Deus, serviremos e obedeceremos a sua voz. Josué 24:24. Eu e minha casa
serviremos a Deus. Josué 24:15b. Parabéns. Bom dia. Hoje a gente estudou a passagem de Gênesis 3 e a gente estudou a origem do mal. A gente aprendeu que Deus não compactua com o mal e que isso é responsabilidade do homem. Deus não é a origem do mal. Agora a gente vai ler 3. Veio a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Gênesis 3:6. Cadê os adolescentes? Ficaram tudo lá atrás? Ah, tá aqui. Bom dia, irmãos. Hoje a nossa sala aprendeu sobre a disciplina do serviço. A gente aprendeu tanto quanto a gente tem que estar servindo a Deus, em primeiro lugar, e também que a gente tem que estar buscando sempre o serviço ao próximo, no geral, tanto as pessoas da igreja quanto fora dela. Mas a gente deu uma ênfase principal